Bem, pessoal, primeiramente boa noite, tá? Estou aqui para apresentar um livro de uma nova matéria, uma nova tendência aqui da nossa página, que vai ser sobre psicologia, aqui no caso. Tudo que você precisa saber sobre psicologia, bastante simples para iniciantes ou para quem já pratica a psicologia mais aprofundadamente, quer conhecer sobre alguns autores que constam aqui, assim como Bowlby, Freud é super conhecido, né? Todos conhecem, até quem não conhece sua obra. Husserl, Maslow, Milgram, Rorschach, Skinner e Vygotsky. Na realidade eu vou destacar uma obra que é referente ao Milgram, Stanley Milgram, grande Stanley Milgram, nascido em 1983 e 1984, tá? O livro é esse aqui, o livro é perfeito para iniciantes, certo? E também para quem já conhece alguns desses autores. Então, Stanley Milgram, ele nasceu em 13 de agosto de 1983, certo? De uma família judia na cidade de Nova York. Seu pai era um padeiro húngaro e sua mãe romena assumiu a padaria após a morte do marido em 1953. Milgram sempre se destacou nos estudos enquanto cursava a James Monroe, certo? High School. Participou ativamente das produções teatrais da escola, certo? Sempre foi um jovem talentoso, certo? E essa bagagem nos palcos se mostraria bastante influente para que utilizasse esses conhecimentos mais tarde na criação de experimentos realistas pelos quais é famoso até hoje em dia. Em 1953, após se formar pelas Queen Escolas de Nova York com um grau de bacharel em ciências políticas, Milgram entrou na Universidade de Harvard para seu doutorado de psicologia social, certo? Então ele começou o seu estudo de obediência de Milgram. Stanley Milgram é talvez mais conhecido por seu famoso, ainda que extremamente controverso, experimento sobre obediência. Milgram era fascinado pelo efeito que a autoridade tinha sobre a obediência e acreditava que as pessoas quase sempre obedeceriam às ordens por desejo de parecer cooperativo ou por medo. Na realidade é bem isso que acontece na realidade hoje em dia. Mas tudo bem, vamos lá. Mesmo que isso significasse encontra seu melhor juízo e desejos, certo? Experimento de Milgram na história. Milgram começou seu experimento sobre obediência em 1961. Pouco tempo antes, o mundo todo havia acompanhado com atenção o julgamento do criminoso da guerra nazista Adolf Eichmann, que, entre outras coisas, foi acusado de ordenar a morte de milhões de judeus, certo? Só que a defesa de Eichmann foi no caso de que ele estava apenas seguindo ordens do Führer, certo? Milgram conduziu seu experimento na Universidade de Yale, certo? Onde recrutou 40 homens por meio de anúncios em jornais. Os participantes eram informados falsamente que o estudo pretendia investigar a memória e o aprendizado, certo? Os pesquisadores eles diziam que uma pessoa assumiria o papel de professor e outra o papel de aluno, e que esses papéis seriam escolhidos aleatoriamente. Cada participante pegava um pedaço de papel de forma supostamente aleatória, que era tudo combinado. Na realidade, porém, em todos os papéis vinha escrito professor, certo? Eles foram designados para exercer o papel de professor e dominante nesse experimento, tá? Os únicos alunos eram atores cúmplices de Milgram. Assim, todos os participantes, sem o saber, receberam intencionalmente o papel de professor, embora acreditando se tratar de uma atribuição aleatória, tá? Cada participante professor formava um par com o aluno cúmplice, certo? O professor observava enquanto o aluno é amarrado a uma cadeira pelos assistentes de laboratório em eletrodos ligados a ele. Em seguida, o professor é encaminhado a uma sala em separado onde ainda pode se comunicar com o aluno, certo? Mas eles não conseguem ver um ao outro. O professor é colocado diante de um gerador de choque, bastante parecido com o real. Não, na realidade é real. Porém, o único choque executado realmente é o de 30 volts,
certo? Com incremento de 15 volts até 450 volts. As chaves possuem etiquetas com indicação de moderado de 75 a 120 volts, certo? Forte de 135 a 180 volts, perigo, choque severo de 375 a 320, e os dois níveis maiores são rotulados como XXX, certo? O gerador de choque não produz choques reais, certo? O único choque verdadeiro é o de 15 volts, como eu já tinha falado, que é aplicado no início do teste, para dar veracidade, né, à situação. O emparelhamento de palavras se inicia e o aluno acaba cometendo erros planejados. A cada erro, o professor aumenta a voltagem do choque que aplica ao aluno. Quando os choques falsos alcançam 75 volts, o aluno começa a grunhir. Com 120 volts, o aluno reclama que os choques estão doendo. O aluno reclama que está tudo doendo. Com 150 volts, o aluno grita que quer sair. O aluno então implora cada vez mais à medida que os choques são aplicados e reclama que sofre uma doença cardíaca, certo? Se em algum momento o professor questiona o processo, o pesquisador lhe diz coisas como: por favor, continue, vai dar demais, é necessário que o experimento seja feito, você não tem opção, nesse momento o ideal é você continuar em prol da pesquisa, tem que seguir em frente. Com 300 volts, o aluno bate nas paredes e exclama que não consegue suportar a dor. Com 330 volts, o aluno permanece quieto. O pesquisador informa ao professor que a falta de resposta é uma resposta errada e que ele tende a administrar um choque no aluno. O experimento termina quando o nível mais elevado de gerador de choque é alcançado, certo? Conclusões de Milgram referente a isso. Quais são as conclusões de Milgram referente a isso? Bem, Milgram pediu que um grupo de alunos de Yale fizesse um teste, fizesse uma previsão de quantas pessoas acreditavam que aplicariam o nível máximo, certo, de choques, e eles estimaram que 3 a cada 100 o fariam. Surpreendentemente, Milgram constatou que 65% dos participantes desse estudo aplicaram níveis de choque de 450 volts. Embora as pessoas efetivamente tivessem mostrado sinais de uma luta interna por meio de gemidos, grunhidos, espasmos, risadas nervosas e tremores. A maior parte obedeceu o pedido do pesquisador de continuar com o experimento, com requintes de crueldade. Quando entrevistado depois, Milgram pediu aos participantes para classificarem quão doloroso achavam que realmente tinham sido os choques. E Milgram ainda constatou que os participantes... e a resposta mais comum foi extremamente doloroso. Então por que continuar? Beleza, vamos lá. Milgram ainda constatou que os participantes tinham esforço para justificar seu comportamento, desvalorizava o aluno durante o experimento, tá? Dizendo que ele era tão burro que realmente merecia o choque. Minha nossa. Milgram conseguiu demonstrar que em determinadas circunstâncias, pessoas comuns consideradas normais, não psicopatas pela sociedade, podem se demonstrar psicopatia ou influências muito fortes sobre líderes de autoridade na realidade. Milgram conseguiu demonstrar que nessas circunstâncias tem a capacidade de infligir dor intensa e sofrimento. Elas têm isso. Milgram pôde explicar esses altos níveis de obediência das seguintes formas: a obediência aumentou por causa da presença física de uma autoridade, o pesquisador, uma suposta autoridade, certo? Muitos participantes acreditavam que o experimento era seguro por ser patrocinado pela Universidade de Yale, teoricamente, e o processo de seleção de quem seria o professor e o aluno era aleatório, poderia ser ele que estava lá, ou tanto quanto o aluno que estava lá, o aluno,
né? Parecia aleatório. Então, suposto que o pesquisador era um especialista competente e os participantes foram informados que os choques eram dolorosos, mas não perigosos a nível de matar. Ok. Enfim, estava lá escrito lá que os níveis mais altos poderiam levar à morte, porém eles prosseguiram por medo de não obedecerem às ordens e não prosseguir com o experimento por algum motivo. Para mim isso é crueldade, na realidade, crueldade. Preocupações éticas. Na realidade esse experimento de Milgram foi muito questionado pelas preocupações éticas que ele veio causar referente à forma que ele utilizou para provar a sua teoria. O estudo sobre a obediência de Milgram atraiu fortes críticas em relação ao seu procedimento ético. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram levados a crer que infligiam dor a outra pessoa, quando na verdade eram enganados por um ator que fingia estar com dor. O experimento causou grande estresse aos participantes e o fato de acreditar em estar machucando uma pessoa totalmente desconhecida pode tê-los traumatizados. Mas enfim, na realidade ele conseguiu provar que as pessoas, mediante a um poder maior, um estado confiável, assim como foi o estado do nazismo, que foi democraticamente eleito, certo? Elas podem se sujeitar ou pela situação ou pela situação de discurso de autoridade, ou por o instituto lhe parecer confiável. Então elas podem torturar e fazer o que quiserem, porque está tudo dentro da lei. Então a maioria das pessoas, pelo menos nessa pesquisa, foi comprovado isso. Então essa é a minha opinião, que tipo, essas pessoas não têm escrúpulo, na realidade, referente a sua própria personalidade, porque se fosse eu realmente não prosseguiria. Minha opinião é essa, isso é só uma parte, tá? Um trecho do livro. Eu vou continuar com alguns trechos, no qual tem Freud, tem Erlon, Maslow, Rorschach, que é muito interessante, que é referente às figuras e às formas de personalidade. E ainda hoje eu venho com o vídeo de Scheherazade, tá? A reacionária, ok? Então, boa noite aí pra vocês e até daqui a pouco.